Muito bem, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre as leis de Newton. Muito bem, meus amigos, então vamos falar sobre as leis de Newton, certo? São três leis que regem a dinâmica no estudo macro, né, dos fenômenos. Existem outras áreas da física para estudos mais particulares, né, que saem das situações cotidianas. Aí para isso, para coisas muito grandes e para coisas muito pequenas, existem partes específicas da física voltadas para essas análises. Já, como eu falei, numa análise mais corriqueira, para fenômenos que a gente observa mais comumente, existe a famosa física clássica, certo? E as três leis de Newton são as leis que servem de base, que estruturam aí o estudo dos acontecimentos nessa parte, nesse trecho aí da física. Bacana? Coloquei aqui as três leis de Newton, certo? A primeira lei de Newton, chamada de lei da inércia. A segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica. A terceira lei de Newton, chamada de lei da inércia, certo? Essa aula vai ser baseada no nível médio, então não vou apresentar formulações matemáticas mais profundas. Os conceitos, as coisas que eu vou apresentar aqui serão de fato bem preciosas, mas a parte matemática vai ficar para um outro grupo de vídeo que eu vou destinar de fato para o ensino superior. Bacana? Então, ó, coloquei aqui um enunciado da primeira lei de Newton, que diz o seguinte: para um dado referencial inercial, todo corpo tende a permanecer no mesmo estado de movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Esse mesmo estado de movimento se refere a estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? O que essa lei diz é que se você deixar um corpo em repouso e nenhuma força externa agir sobre ele, ele vai se manter ali em repouso por tempo indeterminado, a menos que uma força externa atue sobre ele. O mesmo vale para um corpo em movimento retilíneo uniforme. Um ponto interessante, que muitas vezes no nível médio não é destacado, às vezes passa um pouco batido, uma coisa que eu coloquei aqui no começo. Talvez para as pessoas que assistirem esse vídeo, a maior parte delas já esteja acostumado com esse trecho aqui, né? Todo corpo tem que permanecer em movimento, Sem falar, sem dar um destaque, que é importantíssimo, para esse referencial inercial. Não é para todo referencial que as leis de Newton valem. As leis de Newton só são válidas, de fato, para o chamado referencial inercial, certo? O que é isso? Considerando que Newton fez essas formulações aqui, né, se baseando na Terra, e a Terra pode ser considerada, para certas aproximações, um referencial inercial, porque ela faz a rotação, mas como eu falei, para análises cotidianas, essa rotação causa efeitos muito pequenos. O referencial inercial seria um referencial rígido, um referencial que não sofre deformação, nenhum tipo de alteração. Um exemplo para isso aí são as estrelas. A gente considera as estrelas, né, principalmente as mais distantes, como estruturas de fato fixas, que não vão alterar a sua posição. Aí elas são uma boa aproximação para esse referencial inercial. E só para esses referenciais, de fato, que as leis de Newton são válidas, certo? Então, pelo menos no ensino médio, um trecho que muitas vezes é apagado aí, mas que é muito importante a gente ressaltar, é que, como eu já disse, essas leis são válidas apenas para esse referencial inercial. Por exemplo, a gente olhar para o céu e ver o Cruzeiro do Sul. São estrelas que de fato são fixas, a sua posição não muda. A gente tem a impressão delas se moverem, mas de fato o que está se movendo é a Terra, o nosso planeta, devido aos seus movimentos, certo? Principalmente de rotação e translação. Mas elas em si, né, essas estrelas, elas são fixas. E de acordo com esse referencial, baseado nesse referencial que as leis de Newton, como eu falei, foram formuladas. Existe a possibilidade de você estender, sabe, conhecendo um referencial inercial, você afirmar que outros referenciais também são inerciais. E aí, o que eu coloquei aqui nesse detalhe,
em vermelho, se um referencial, se um dado ponto que você vai tomar como referencial, se ele, em relação a um referencial já sabido inercial, estiver em repouso ou em movimento uniforme, retilíneo, uniforme em relação a esse referencial inercial, esse ponto que você quer tomar como referencial também é um referencial inercial. Tá? No decorrer dessa aula eu vou falar um pouco mais sobre essa coisa do referencial inercial, principalmente na segunda lei de Newton. Vou dar uns exemplos de quais são os referenciais que a gente já percebeu aí, ou a gente já teve contato, talvez não tenha tido atenção, de perceber que são de fato referenciais não inerciais. Eu vou falar com vocês na sequência dessa aula. Bacana, então nesse primeiro momento vimos aqui as três leis de Newton, certo? Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. O enunciado da primeira lei de Newton. Então, se eu estiver analisando tudo isso acontecendo de acordo com o referencial inercial, certo? Olhando para um referencial inercial, a primeira lei de Newton diz que todo corpo tende a permanecer no mesmo estado de movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Isso acontece de maneira bem interessante. Por exemplo, quando a gente está num carro, a gente passa por essas coisas, esses fenômenos no nosso dia a dia. Por isso que eu falei no começo que são situações cotidianas. Você está num carro, uma vivência que todo mundo já teve, certo? No carro, no ônibus, em algum tipo de condução. Quando esse automóvel vira para a direita, a nossa tendência, a gente sente o nosso corpo indo para a esquerda, não é isso? Quando o carro que você está vira para a esquerda, a gente percebe o nosso corpo meio que indo para a direita, né? Ou quando esse carro, qualquer coisa, acelera, a gente tem a impressão do nosso corpo ficar para trás. Ou quando dá uma freada brusca, a gente percebe que o nosso corpo vai para frente, certo? Isso é explicado, pode ser entendido, olhando para essa primeira lei de Newton, porque a tendência do nosso corpo é se manter no mesmo estado de movimento. Se você estava indo para frente no seu carro, quando o carro vira para a direita, a tendência do seu corpo é continuar indo para frente, por isso que há essa inclinação, entende? Quando o carro vira, o seu corpo, a tendência dele é continuar seguindo. Quando o carro vira para a esquerda, a mesma coisa, você sente seu corpo indo para a direita, mas a tendência é ele continuar indo para frente. Entende? A mesma coisa, você está acelerando, você está andando, e aí há uma freada, a tendência do seu corpo é continuar seguindo o movimento que estava, por isso que você vai para frente. Ou quando acelera, ele quer continuar do jeito que estava, por isso que ele vai para trás. Se você olhar esse acontecimento, né, esses aqui que eu falei, né, do corpo indo para um lado para o outro, para referenciais diferentes, se você for olhar para a Terra, que é dita aí, como eu falei, um referencial inercial, você percebe isso. A tendência do meu corpo é continuar seguindo o movimento, mas aí, devido a essa variação, o meu corpo altera o seu estado de movimento. Certo? Já se o seu referencial for o carro, agora ele já não é mais um referencial inercial. Entende? Porque o carro é acelerado, ele tem aceleração em relação à Terra. Percebe? Aí ele já não é mais um referencial inercial. E aí aparece um outro tipo de força que eu vou comentar no nosso próximo quadro. Bacana? Então vou apagar esse aqui e no próximo quadro falaremos sobre a segunda lei de Newton.